Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Item 35. O Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde mede o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre os seculares e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que ascendem à fogueira da opinião e sustentam. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem em sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à ponta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas. Em cada dos discípulos sinceros e devotados, os detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforça por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Vamos elevar os pensamentos ao alto para agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos. Para adquirirmos desta casa, nos oferecer por essa doutrina, nos orienta, nos envolve. Pedimos aos mentores desta casa que envolvam a nossa irmã, que vai fazer a apresentação de um tema tão importante para todos nós. E que nós estejamos com as mentes, os corações abertos para receber mais um aprendizado. Pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta noite, sempre com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, dona Vilma. Boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, o objetivo de uma roda de conversa, para que nós possamos, assim, estar nos olhando olho a olho, né, Cristo? Sim. E para que haja mais uma participação, porque uma roda de conversa não vai ser assim uma palestra, até porque eu não tenho histórico de palestrante ainda. Então, eu gostaria muito da participação de todos. O tema é um tema que todos nós ouvimos falar, mas agora chegou o momento da identificação. Vamos identificarmos aí se a gente já passou por esse sentimento radical, ou se ainda estamos nele, ou se o vivenciamos e nem sabemos que ele nos afeta. Então vamos lá. Egoísmo, o sentimento radical. A questão 913, capítulo 12, o livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual é o que pode se considerar radical? Então, essa pergunta quem fez? Allan Kardec fez essa pergunta aos Espíritos, que está lá citado no livro dos Espíritos. Olha a resposta que os Espíritos trazem para nós. Temos dito muitas vezes, o egoísmo daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo todos há egoísmo. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral,
o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Quando a gente fala em vício, o que a gente pensa logo? Álcool, drogas, mas nós temos defeitos que passam a ser defeitos gostosos, que a gente se acomoda nesses defeitos. E esses defeitos, eles nada mais são que o efeito dessa doença, que é a causa primeira de todos os vícios e todas as doenças espirituais, o egoísmo. E eu trouxe também as leis da doença mental e emocional, de lá de Neuróticos Anônimos, transcrito do Journal of Mental Health, é o número 2. E olha o que eles trazem para a gente sobre o egoísmo. Artigo 10, página 42 do livro As Leis da Doença Mental e Emocional. A causa da doença emocional, egoísmo. A resposta para toda doença mental e emocional, amor. Então, o egoísmo, ele é antagônico ao amor. Se nós já estamos vivendo dentro do amor, se nós já praticamos e vivenciamos o amor, significa que nós já estamos nos curando dessa doença que é a doença dos vícios e também ela anda acompanhada de algo chamado orgulho. O orgulho, eu já ouvi algumas pessoas falando que o orgulho é pai do egoísmo. O orgulho, ele é consequência do egoísmo, que é uma doença também que, mas se eu tratar o orgulho, eu deixo de ser egoísta. Quando nós começamos a tratar o orgulho, nós descobrimos que temos outros defeitos de caráter ainda, porque nós somos imperfeitos. Então, aproveitando essa oportunidade na existência, e nós passando por um estudo desse, dá para a gente melhorar muita coisa. Por quê? Descobrimos, valendo-se da nossa experiência pessoal, da observação, estudo, trabalho em conjunto, em comparação de experiências com outras pessoas, ele está relatando o quê? As pessoas que escreveram o livro. Olha só, as pessoas que escreveram o livro, pessoas que ainda não chegaram a uma religião, a uma religiosidade, elas já estão inseridas dentro do trabalho espiritual. Porque muitas pessoas chegaram na religião, mas ainda não atingiram a religiosidade. E eles já atingiram ali falando que, em conjunto e comparação de experiências com outras pessoas, que a causa inequívoca da doença emocional é o egoísmo. O egoísmo impede que a pessoa ame seus semelhantes. E não os amando, ela não encontra paz em parte alguma. A pessoa egoísta passa então a isolar-se e acaba ficando extremamente retraída, solitária, medrosa, totalmente desanimada. Pode até mesmo atentar contra a própria vida, procurando se fugir da horrível prisão que é para si mesma. A gente ouve muito hoje uma frase que eu não vou julgar o que seja certo ou errado. O importante é que a gente estude. Quem frequenta a religião espírita é muito importante estudar, mas a gente ainda ouve: eu prefiro os bichos do que as pessoas. Ora, os bichos são seres em evolução que devemos amá-los. De tal forma que nunca se praticou o veganismo da forma que está se praticando agora. As pessoas já têm essa consciência e têm que amar os animais, mas ela não pode, por isso, ficar solitária do convívio com outros. Porque a solidão, ela vai fazer uma coisa que atentar contra a própria vida. As pessoas que cometem atos contra a própria vida são pessoas que se isolam. Geralmente, eu não estou afirmando, mas eu já vi uma palestra do Valdeir Cruz, aqui mesmo nessa casa, que ele falou que em segundos pessoas atentam contra a própria vida no mundo inteiro.
Deus. Então, há a necessidade que nós não nos isolemos. Então, a partir dessa pergunta e dessa resposta, eu gostaria de abrir a palavra para as pessoas presentes para alguma pergunta ou alguma colocação. Um de cada vez. Você diz, a doença mental e emocional é o amor, né? E a doença emocional é o egoísmo. Só tem essa doença emocional e egoísmo, porque você disse também que o egoísmo não pode ser. Pode perguntar. Porque eu não estou entendendo, tem umas coisas ali que me cabem, mas eu não me sinto egoísta. Eu me sinto assim, as coisas que cabem. Por exemplo, a pessoa egoísta passa então a isolar-se. Às vezes eu quero me isolar, né? Às vezes está muito bem, né? Estou mal, isolar. Vai ficando extremamente retraída, solitária, medrosa, totalmente desanimada. Tudo isso, e não pode ser. A depressão tem a ver com o egoísmo? Eu não estou entendendo. Isso é que eu não estou entendendo. Egoísmo é uma doença da alma, onde a pessoa ela passa a se preocupar muito mais com ela do que com o próximo. A gente vai ver mais à frente. Porque quando eu passo a me retrair e me isolar, eu estou preocupado só comigo mesmo. Só que essa doutrina, ela me diz que fora da caridade não há salvação. Em primeiro lugar, eu tenho que ter caridade comigo. Caridade comigo me leva à aceitação. Aceitação, eu preciso me aceitar. Eu preciso contemplar o universo. Ele dá um espetáculo a cada dia dentro desse só por hoje, que é o nascer do sol ou um belo dia de chuva. Cabe a me contemplar e no final de tudo chegar ao nível da gratidão. Se eu não pratico ainda nada disso, eu ainda estou com egoísmo, porque eu deixo de reverenciar e de agradecer a oportunidade que a me foi dada de estar aqui fazendo essa passagem, essa viagem maravilhosa. E quando é o contrário? Você ama muito? Mas aí está saindo um pouquinho nosso. Então tá bom. Palavra. Mais alguém? Vamos lá. Então, deu para entender, gente, que as pessoas que não ainda chegaram aqui no Espiritismo, elas já estão recebendo as mensagens, porque isso é importante. Muita gente ainda não está ainda preparada ou não recebeu a divulgação da doutrina espírita, porque lá na doutrina fala divulgai, mas é que possa ser que em algum lugar não chegou ainda. Mas se ela tem uma mensagem dessa, que é uma doença mental e emocional, e que a resposta para essa doença é o amor, isso é Espiritismo na íntegra. E o amor, mas eu não consigo amar ainda. Mas você se ama? Você se ama? Você se olha no espelho e se contempla? Ou você olha no espelho e vê defeitos que ninguém vê? Ninguém vê defeitos que só você vê. Ai, mas olha quantas rugas. Ai, meu cabelo está branco. Você não contempla uma máquina transformada que é o corpo humano, que não tem preço. Ou alguém pode me informar qual shopping que vende uma orelha. Gente, é perfeita a nossa orelha. Os nossos órgãos são perfeitos. E se não forem perfeitos ainda, se a gente tiver que passar aqui pela Terra por algo que a gente acha que não esteja perfeito, a gente pode transformar isso em perfeição com a nossa onda mental. Amor. A gente conhece pessoas que passam por tantas dificuldades e vivem com um sorriso estampado no rosto. Elas não conseguem sofrer, porque o sofrimento é evitável, a dor não. Mas se você tem uma dor e você sofre, o que acontece? Você deixa de viver momentos felizes, momentos agradáveis. As pessoas pensam assim, essa pessoa com o mesmo assunto de novo, esse mesmo sofrimento. O sofrimento é evitável.
a dor não, e a gente convive com a dor. De uma forma de que a gente não dê tanta importância para essa dor. Mas vamos ver o que os Espíritos têm para nos falar novamente. A Ruth está sentindo dor. Aí, continuando lá na lei da doença mental e emocional. A pessoa egoísta pensa unicamente em si mesma, em como dominar as pessoas e assenhorar-se de tudo o que deseja. Esse objetivo obstinado, entretanto, está condenado ao fracasso. Olha lá, pessoas que só pensam em si mesma, os seus pensamentos estão destinados ao fracasso. Em primeiro lugar, ela não conseguirá controlar indefinidamente as pessoas e irá simplesmente sentir-se frustrada. Em segundo lugar, mesmo que lhe fosse possível manipulá-las e ter tudo o que imaginasse querer, ainda assim iria sentir-se frustrada, solitária e isolada, porque nada disso seria suficiente para satisfazê-la. Para elas, as coisas sempre se mostrarão vazias e inúteis. Por quê? Uma pessoa egoísta nada satisfaz. Você pode fazer tudo. Ela pode dominar tudo que ela quer dominar. Mas ela ainda não começou ainda a tratar de dentro para fora. Egoísmo não é efeito, egoísmo é causa. Ah, mas eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Tudo bem, você está passando por um período de insônia, é um problema físico. E você vai ao médico, ele vai te passar um remédio para que você possa dormir. Se você adentrar esse saguão, que é a nossa vida espiritual, por que eu não consigo dormir? E para que eu estou tomando remédio? A gente se pergunta nisso. Por que eu não consigo dormir? Se você vier assistir uma reunião de estudo, vai falar assim: olha, final da noite é necessário que você ore. A gente ora no final da noite. A gente esvazia o nosso pensamento e medita. Mas calma aí, esse remédio me fez dormir. Ótimo, o médico passou, é aconselhável, tudo bem. Mas ele vai tratar da insônia, que é efeito. A causa nós só podemos tratar quando nós adentramos o nosso ser, vemos os nossos defeitos. Isso é difícil. É difícil a gente enxergar nossos defeitos, porque quem tem defeito é o outro. Eu não tenho defeito. Quem tem defeito é o vizinho que bota o som alto e não me deixa ouvir. Quem tem defeito é o governo que não faz obras de hospitais. Nós precisamos de mais hospitais, mas eu não cuido da minha saúde, eu quero hospitais. Hospitais são causas de efeito. Cuidar da minha saúde é a causa primária, é tratar internamente. Como? Eu já falei, temos que trabalhar a aceitação, contemplação, exercício físico de alguma forma, oxigenação. Mas o governo não faz hospitais. Eu estou preocupada com depois, se eu passar mal. Eu não me preocupei em trabalhar agora. Éramos muitos os que achavam que querer manipular determinadas pessoas, ter carros de luxo, joias, dinheiro, porém, mesmo quando ou conseguíamos, continuávamos infelizes. E por quê? Porque eles colocaram o valor de tais coisas em primeiro lugar, a esperança que nos trouxesse felicidade. Tratamos o quê? Defeito. Ah, mas final do ano eu vou trocar o meu carro, eu vou trocar de novo, mas eu não trabalhei a causa ainda, trabalhei o efeito, isso não traz felicidade. A questão 914 do Livro dos Espíritos, fundando o seu egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo, arrancá-lo pela raiz, inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, Kardec pergunta: nós conseguiremos extirpar o egoísmo um dia? E os Espíritos nos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor das coisas materiais. Depois, necessário que se reformem as instituições humanas que entretem, distraem, diversão e excitam. Isso depende da educação. Olha que coisa interessante, Kardec lá, no século XIX. Que são essas instituições que entregam gente TV para você ver coisas que não te trazem saúde? Ah, mas eu fico com a minha família
120? 120. Mas eu acho que ela não vai ficar nessa vibe de passar receita. Não. Isso daí é achismo, mas eu acredito que ela não vai mais passar receitas. Então a gente vai ter que trabalhar a nossa respiração, a nossa alimentação. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos e as nossas ondas mentais. Como? Buscando coisas salutares. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui hoje pode responder sem julgamento, sem nada? Assiste o jornal de manhã na TV. Então. Hora 1, hora 2. Isso, hora 1, hora 2. Gente, faz o seguinte, vou fazer uma proposta a vocês. Assiste o hora 1 e o hora 2 e assim relata no Instagram as notícias boas que tiveram lá. Não escuto. Eu só deixo ligado, eu não sei. Eu perguntei se assiste, né? Mas tudo bem. Ué, mas a realidade eu não vejo nada. Não, então, gente, bota no jornal. Antes a gente ouvia assim no trem. No trem, né? Vamos falar aqui de quando a gente andava de trem, mas fica assim, você assustou, não tá no trem. Falava assim que pegava esse jornal que vendia lá, veio na banca de jornal, se espremia, saia sangue. O povo. O povo, gente, a capa do povo tinha um filme de terror. Que os editores do povo não estejam assistindo no Instagram agora. Mas era um filme de terror, gente. Exatamente. Aí se você pegar aí lá no YouTube, eu falei, Giane está botando músicas maravilhosas aqui pra gente ouvir. Eu falei, Giane, deixa eu botar música instrumental. Eu fui lá no YouTube e busquei Mozart, Beethoven. A nossa casa, os cantos da nossa parede, tem ouvidos? Tem. Mas o meu vizinho bota o som alto. Então, mas nós contemplamos isso com fonezinho de ouvido? Nossos vizinhos são maravilhosos. São pessoas, entendeu? Que são as pessoas que nós escolhemos morar do lado deles, ou que eles vieram depois, mas não vieram por acaso. Então vamos lá, que a gente está mostrando uma plaquinha. Eu nem estou por aqui. Observe a pessoa emocionalmente doente, preste atenção no que diz. Se as palavras eu, me, mim, meu, minha fossem retiradas do seu vocabulário, ele muito provavelmente não conseguiria falar. Doutora, a minha coluna, a minha dor de cabeça. Então, é difícil, vamos lá. Ele provavelmente não conseguiria falar assim, eu não consigo dormir, o jantar não me agradou, minhas compras eu as vou fazer na cidade, o que eu quero para mim. Aquele filme, ou programa na TV que essa tinha atrapalhado no centro passeio, não foi nada do meu gosto. Eu estou com muito calor ou frio, eu me sinto muito cansado ou intranquilo. O chefe me trata como se eu fosse um escravo. Eu sou infeliz mesmo, eu sou muito infeliz. E assim por diante, fastidiosamente, quase que ouvimos dizer, estou feliz por João ter comprado um carro novo, o bebê de Maria é um encanto, estão irradiando felicidade. Devemos ativar o passeio no domingo que vem. Não, isso não é seu hábito. A pessoa egoísta, doente, quase nunca fala sobre os outros ou por ela se interessa. Olha só, vamos lá, o livro dos Espíritos. Ali a gente deu uma pincelada nas leis da doença mental e emocional. Gente, leis significa o quê? Que não muda. Isso foi escrito em 1968. Mudou alguma coisa? 1800. Não, as leis da doença foi aquela questão ali do John Locke Mental Health, foi em 1968. Agora, no livro dos Espíritos foi lá, 1857, 58, 50, século XIX. Então, no século depois, 100 anos depois, eles escreveram, por questão deles, eles não eram espírita, tá? Eles estavam elaborando uma irmandade, geralmente a maioria das irmandades
lá na igreja São José Operário é dado como pastoral, as irmandades. Então, na questão 415, aí vamos lá para 100 anos antes, vivíamos no verdadeiro dilema que se agravava porque não conhecíamos outra maneira de vir e agir. Ali, gente, está com algumas falhas que o menino digitou em pouco tempo. Foi assim um pouco de correria, mas fez muito amor, muito carinho, aí dá para a gente traduzir. E também porque não conseguíamos encontrar uma saída. Tínhamos caído numa armadilha, tornando-nos prisioneiros do nosso próprio egoísmo. Essa questão, ela é a continuação da outra. Só entrar com a questão 915, isso depois a gente conserta. Fomos à procura de ajuda em muitos lugares. As pessoas foram embora bem intencionadas, muitas não conseguiram ajudar-nos porque não sabiam o que havia de errado conosco. Não sabiam que estávamos presos na armadilha do nosso próprio egoísmo. E assim fomos indo tropeçando em nossas dificuldades, até que pudéssemos um dia ter a sorte de descobrir como obter ajuda para sairmos dessa armadilha. Preste atenção nesse parágrafo. Vamos à procura de ajuda em muitos lugares. Doutora Nilda, presente. Quantas pessoas chegaram numa emergência, numa crise de ansiedade, achando que estavam morrendo? Vamos à procura de ajuda em muitos lugares. Muitos, cada plantão, inúmeros. Então, a ansiedade, ela é uma doença do viver o depois. Quem é ansioso vive o depois, ele não vive o agora. Quando a gente começa a viver o depois, significa que nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito, que aconteça da nossa forma. Porque tudo o que eu queria não foi feito do meu jeito. Isso é o quê? Isso é o quê? O sentimento radical. É o egoísmo. O egoísmo me leva à ansiedade. Tem remédio para a ansiedade, doutor? Tem muitos e, de certa forma, sempre levam o principal para justamente ter um pensamento melhor. Melhorar justamente a qualidade do que pensa, a qualidade da vida, a qualidade de como trata com o outro, a qualidade de se encontrar, de repente, na infância, na adolescência. Na verdade, estudo, dedicação e vontade de mudar. Só com a mudança do pensamento e do comportamento é que a gente vai buscando sair dessa situação. Até porque o remédio ele não pode mudar o comportamento, ele pode mudar o efeito, né? O medicamento, ele, na verdade, ele não trata a causa. Ele causa realmente só os efeitos. Tranquiliza um pouquinho, mas a pessoa, se não trata as suas dificuldades emocionais, o egoísmo. Tem os efeitos colaterais do remédio também. Mas é uma ajudinha só. Remédio é uma ajudinha. É uma ajuda, né? É necessário naquele momento. É um ditado, né, doutor? Remédio, o nome já diz, é para remediar, não é para curar. Isso. Dá uma É bom deixarmos logo bem claro que a culpa por essa situação pode ser atribuída às mães. Gente, ainda tem muita gente que fala assim: mas minha mãe me batia. A minha mãe, eu fiquei assim porque minha mãe me batia. A minha mãe, ela falava o seguinte: não divida a sua merenda com ninguém. Eu fiquei avarento. Entende? Então, essa situação não pode ser atribuída às mães. Nós nos valíamos dessa desculpa e muito. Mas a culpada foi a mãe. E muito. Isso há outros tempos remotos, tempos passados, a mãe foi muito culpada de muita coisa. E nós não podemos atribuir. Tá? Mas vamos fazer. Então, se a gente tem que atribuir a mãe. A minha mãe teve diabetes, significa que eu tenho diabetes? Não. Se eu
cuidar de não ficar comendo muito açúcar, se eu fizer um exercício físico, se eu... Olha eu. Jean. E ainda para completar, tem espíritas que hoje a gente ainda ouve, né? Tem muitos na verdade, né? Mas vamos falar do nosso grupo, que ainda atribui aos espíritos. Isso. Não só a mãe, né? Porque a gente já entende que está a mãe, que não é a mãe, aí já vai atribuindo para outras situações. O que eu faço porque tem alguém me perturbando, porque eu não estou bem, porque eu estou. Porque ele está me acompanhando aqui, está pedindo para eu falar, que eu fazer uma foto. Pode dizer, você que chamou. Exatamente. Você que convidou. Ó, não podemos culpar outras pessoas, as mães, por exemplo, por não nos terem livrado do egoísmo. Assim como é compreensivelmente justificável pensar que as mães possam ter tido culpa, também é perfeitamente razoável supor termos sido mais egoístas do que outras crianças e que mãe nenhuma teria sido capaz de ajudar-nos a aprender a amar. Isso não pode ser atribuído às mães. Isso é individual. Claro que hoje a gente está vendo muitas pessoas na rede social na hora do café da manhã, do almoço, e as crianças estão muito ligadas na rede, então a mesa do jantar, muitas pessoas estão presas na rede social e não estão vivenciando o momento. Isso é questão de educação que os espíritos falaram lá atrás. Nilde. Então, quando a gente está na espiritualidade, antes de reencarnar, e nós percebemos nós mesmos, porque lá a gente descobre todas as questões que nós temos, né? Nós descobrimos que nós precisamos melhorar nisso. Aí os mentores vão procurar a mãe que pode receber esse ser, né, esse espírito, para poder justamente pôr em prova essas questões que a pessoa precisa melhorar, o espírito precisa melhorar. Então nós temos a mãe que merecemos, a mãe ideal, quer ela seja uma anja ou um demônio que possa ser, ainda tem a ver com a nossa necessidade de aprendizado. Obrigado. Vamos passar aqui que o tempo já está chegando. O que aconteceu, gente? Então, vamos lá, gente. A pessoa doente está sempre demasiadamente preocupada com o que possa estar sentindo e coisas semelhantes. Olha, presta atenção nisso. A pessoa doente, a pessoa egoísta, ela está sempre preocupada com ela mesma. Ela está sempre preocupada. Às vezes ela acordou bem, mas ela vai procurar um meio de ficar mal para chamar a atenção, para chamar a atenção do outro. Porque um ser doente, ele, ocupando a mente dele e trabalhando, ele evita muitas coisas. Mas às vezes ele procura dar trabalho para o outro. E nós fazemos o quê? Estamos de mãos estendidas sempre a ajudar. Mas é bom a gente identificar isso e saber o quanto eu estou levando mais de trabalho para o outro, coisas que eu poderia estar fazendo. Porque todos nós estamos num momento de progresso, de evolução. Então precisamos colaborar. Dentro de casa, precisamos dividir tarefas. O outro não é obrigado a fazer nada para nós. Podemos dividir tarefas, interagir. É aí onde nasce o amor. É onde nasce o amor quando nós colaboramos. Então, a pessoa preocupada com si mesma e com o que ela está sentindo, ela não estende as mãos ao outro. No que diz respeito ao mundo, bem que podia ir para o inferno. Essa frase ela é muito dita. Dane-se, o problema não é meu. Ela só se interessa mesmo pelo que esteja sentindo, por aquilo que deseja, pelo que consegue obter para si mesma, pela maneira que é tratada pelas outras pessoas, pelas vantagens que possa levar. Estamos certos disso, pois nós éramos assim mesmo, como também são todas as pessoas emocionalmente doentes. Não sou eu que estou dizendo, esses livros eles foram assinados também por psiquiatras.
Pessoas preocupadas apenas consigo mesmo, não vê a dor do outro, não estende a mão para o outro, ouve-se muito, faria pouco meu pirão primeiro. Não é assim, gente. A gente tem que aprender a dividir, a compartilhar, estender as mãos. O outro hoje está calado, não é que ele está pensando mal de mim, não. Ele está calado, ele de repente está em crise. Eu não sei como identificar, mas olá, tudo bem, bom dia. Isso tudo faz parte da nossa recuperação. Estamos certos disso, pois nós éramos assim desde como também são todas as pessoas emocionalmente doentes. Se nada mais podemos provar, isso certamente nós conseguimos provar. Conseguimos provar também que esse egoísmo torna as pessoas doentes e que sua eliminação as recupera. Está faltando pessoas ali, mas eu também sei. Deu para identificar. Então, a eliminação do egoísmo é recuperação. Mas olha só, como é que eu consigo eliminar o egoísmo da minha vida? A questão do livro dos Espíritos falou lá, então, extirpar o egoísmo. Começando com pequenos exercícios. Quando você vai pela primeira vez fazer uma caminhada, você já corre a 20 km por hora? Não. O que você faz? Passos. Você dá passos. E passos curtos, devagar, e depois você vai evoluindo. Para isso você tem que ter o quê? Humildade. Porque você vai ver muita gente correndo, muita gente sarada. Então você vai em curtos passos. Humildade, ela é antagônica aos tentáculos do egoísmo. A humildade, ela já dá para a gente um início do processo de cura. E depois da humildade, eu tenho que reconhecer que existe uma superioridade que sustenta esse universo. Deus sustenta esse universo, então Ele é superior a mim. E se Ele é superior a mim, significa que superioridade e supremacia pertence a Ele. E que as outras pessoas são meus iguais. E que esse poder superior possa emanar sobre as minhas vontades. E que sobressaia a vontade dele perante as minhas. Tudo processo de cura para nos ajudar a extirpar o egoísmo. Quem aqui teve a coragem de fazer um inventário pessoal? Escrever a punho como que eu cheguei até aqui na minha vida, ainda tendo esses sintomas? O que eu fiz às pessoas? Eu voltei atrás e pedi perdão? Ah, sim. Mas tiveram pessoas que eu não encontrei mais. Bom, porque eu posso ir para frente e não fazer mais aquelas mesmas coisas, os que estão presentes. Compartilhar, gente, também é processo de cura. Compartilhar coisas boas. Não é chegar para ter a foto do que eu estou comendo, para ter a foto do que eu estou dançando. Não, nada a ver, só são exemplos. Compartilhar mensagens salutares, compartilhar que o Centro Espírita vai ter uma palestra, incansavelmente compartilhar, divulgar e trazer mensagens boas e entender que todos nós estamos num processo de recuperação. Não tem o melhor, a supremacia, a superioridade pertence a um, Deus. A gente sabendo disso, mas e o meu mentor? Calma. Ele também está em evolução do nosso lado. Se ele tivesse muito evoluído, ele não ia acompanhar um ser como nós ainda, num planeta de provas e expiações. Assim sendo, se você se preocupa em demasia com a sua própria pessoa, muito embora seja possível, jamais tenha se aproveitado de alguém em negócios e no jogo, jamais tenha procurado obter coisas materiais que não seja merecedor ou feito quaisquer outras coisas clara e reconhecidamente egoística. Temos algo a lhe dizer. Se alguém está nesse processo, você é uma pessoa egoísta.
Se você quer levar vantagem em cima das outras pessoas, você é egoísta. Essa preocupação é de fato a mais desprezível forma de egoísmo, sendo oculta. Os outros dificilmente reconhecem, e a pessoa doente pode então ele se aproveitar sem que perceba. É de se notar a compaixão que o doente consegue quando se queixa. Não me sinto bem. Olha, o egoísta ele adora a compaixão, adora que você tenha compaixão. Não me sinto bem, estou deprimido. Isso, sem dúvida nenhuma, é abusar das outras pessoas, interferir indevidamente em seu bem-estar. Colocando novamente, isso aqui não é avião, isso daqui é uma colocação estudada e que atravessa 205 países que estudam essa colocação. Tem muitos lugares e países que a pessoa não tem nem como sair, está em guerra, mas ela tem acesso a esse livro. Ela tem acesso a esse livro. Ela tem acesso ao livro dos Espíritos. Só um pouquinho de internet ela tem acesso. Vai chegar lá as mensagens, chegarão. Já foi espalhada pelo mundo inteiro essa boa nova. Não me sinto bem, é abusar das outras pessoas. Livre-se, portanto, da preocupação excessiva com sua pessoa. Você não precisa se preocupar tanto consigo mesmo. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Está muita gente precisando de ajuda. Então, procure ajudar os outros. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Mas não precisa ser material. Pode ser espiritualmente uma palavra, uma mensagem. Como que eu posso ajudar nesse centro espírita aqui? Eu não tenho como ajudar na cesta básica. Mas se você tem uma reunião de estudo, onde as pessoas se propuseram, se planejaram, estudaram para fazer uma apresentação para você, isso você já está ajudando os outros. E assim mesmo. Então, quando nós procuramos ajudar os outros, é o início também do nosso processo de cura. E aqui, finda-se, não o tema é muito abrangente, mas esta explanação, tá? E está aberta a entender para uma pergunta. Posso terminar? Eu vou enlouquecer. Olha só, eu não me acho um pouco desse egoísmo, essa coisa de mãe, eu agradeço cada pomada que falo, né? Ensino os meus alunos a respeitarem quando falam da mãe, tudo, falo, você vai ser o que quando crescer, né? Que nem aquela música. Aí, mas tem outras partes aí que eu falo, eu estou sentindo um auto-envolvimento, estou um auto-angustiado, estou isso aqui, de repente estou maravilhosa, se me tiver, eu estou numa situação, então eu vou virar o cabeção, porque eu me dou muito, eu me preocupo demais com as pessoas, eu não me preocupo comigo, eu não penso em mim, eu só penso nos outros, em ajudar e boto a mão na massa. Aí eu sinto depois em casa, eu não tenho que me sentir isso. Fiz esse inventário, eu falei, nada por acaso. Nada acontece sem a presença do Pai. Então, tudo isso é necessário para a minha evolução. Aí eu fui retrocedendo mais ainda, e falei, pô, então não é igual de tucujo. Eu fui, não é possível. Só. Então tem que ser. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer agora. Eu estou fazendo aceitação. Obrigado, Márcio, por ter participado. Alguém mais, gente? Luciana. Eu já tive assim, alguns momentos em que eu pensei assim, epa, eu preciso ser egoísta. Porque em determinados momentos eu precisava assim pensar em mim, para que eu pudesse amanhã ou depois a continuar assim a ajudar a próxima. Como que a gente consegue se diferenciar
pessoas conseguem já incomodar-nos, a gente está deixando de trabalhar a nossa paz. Porque tudo que nos incomoda, tudo é por permissão nossa, assim, em termos. Só fazem conosco o que nós permitimos. Só fazem conosco o que nós permitimos. Se você, para alguém invadir o teu espaço, você tem que abrir a porta. Ou você já abriu alguma vez a porta. Para alguém ficar te importunando no teu aparelho e te pedindo, ou tomando o teu tempo, foi porque você deu o teu número de telefone, você permitiu. Chega uma hora e tem que abrir dosagem, porque nós precisamos trabalhar o nosso amor próprio. Quando nós nos ocupamos também em trabalhar o nosso amor próprio, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para se ocupar com as coisas que não são saudáveis. Se não é saudável, eu preciso, com toda a educação, saber separar o joio do trigo. Senão eu adoeço. Posso falar, complementando? É uma questão de erro de nomenclatura. Na hora que a gente tem amor próprio, autoestima, saber se cuidar, se colocar em determinados em primeiro lugar, a gente não está sendo egoísta. De uma certa forma, nós estamos até praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como é que você ama sua mãe, você vai amar-se da mesma proporção você. O que você faria para o próximo, você vai fazer para você também. Então, de uma certa forma, são erros que são crenças militantes que colocam na nossa cabeça, coisas que vêm com a gente que a gente se coloca como egoísta. É só você observar seus atos e tal, e perceber se isso você está se cuidando ou realmente você está sendo egoísta. Se você está se cuidando, se colocando até em determinados momentos em primeiro lugar na sua vida, para que você tenha uma saúde mental e de corpo, né, de alma e de corpo, para até você poder ajudar as pessoas. Né? Porque se você estiver doente, como é que você ajuda? Aquele lance do avião, né? Da máscara do avião, né? Primeiro você tem que se cuidar, para depois você ajudar o outro. Isso aí já está até batido, mas é verdade. Então é importante nós, assim, sabermos diferenciar o egoísmo do amor próprio. Exatamente. Que aí é de cada pessoa, né? A gente não pode chegar e julgar, né, as pessoas. Então, fazer aquela reflexão de Santo Agostinho ao final do dia, que é muito importante, saber o que todo o bem que eu poderia fazer para o outro, eu fiz durante o dia, mas eu fiz o bem para mim também? Que eu poderia. Que a gente fala muito em questões de renúncia, que muitas das pessoas às vezes tendem a romantizar, que você tem que estar o tempo todo em prol do outro, em prol do outro. Mas se você não está bem, você não cuida de ninguém. Não cuida. Então, essa questão de eu me priorizar, por exemplo, e são pequenas coisas às vezes. É a gente se olhar com carinho que a gente merece. Nós precisamos, mas tem que começar por nós. Porque o outro só olha para a gente com respeito quando nós nos respeitamos. Então, se cuidar é se respeitar, é cuidar da alimentação, é cuidar do que vê, é cuidar do que escolhe. Automaticamente você vai fluindo e isso vai contagiando outras pessoas, vai colocando todo mundo ali, aí você consegue auxiliar. Numa das capacitações que eu participei para fazer trabalhos voluntários, a primeira coisa que foi dita: se você está no trabalho, no centro espírita, de caridade, onde for, e se você sair mal, você não está indo, você não está fazendo o trabalho da maneira correta. E por mais que você veja coisas, você vai ver morador de rua, doente, você vai ver tanta coisa, mas se você sair de lá mal, você não fez o trabalho direito, e você não conseguiu se doar. Então, mas como é que eu tenho que estar? Bem, então isso não é egoísmo, isso é amor próprio e autocuidado. Você preservar a sua privacidade não é egoísmo. Não é egoísmo. Você não pode permitir que invada a sua privacidade.
Não é egoísmo. Ter momentos para você se cuidar, sem sua higiene, momentos, nesse momento eu quero ficar sem fazer nada. Não é que você está sendo egoísta. Sem fazer nada, você está lá cuidando da sua mente, às vezes fazendo uma meditação, pensando em um planejamento, uma coisa que você queira executar na sua vida. Como é que eu vou planejar para chegar naquele ponto, né? Do ponto A para chegar no ponto B. Todo mundo tem que planejar. E aí você está pegando um tempo para você. Aí tem várias pessoas querendo o teu auxílio. E aí, se você naquele momento você não dá, aí você se sente culpada. Um pouquinho. Porque você naquele momento, em vez de dar para o outro, você ficou lá tomando conta de você, né? E assim mesmo, a gente tem que aprender dia a dia. Aquilo que a Vilma falou, da questão, isso é uma coisa do livro dos Espíritos. Nós vamos aprender de forma gradual. E na infinita bondade de Deus, Ele nos deu a reencarnação. Então, se nesta encarnação a gente não conseguiu ainda chegar no último degrau de eliminar todo o egoísmo, nós vamos poder continuar aqui reencarnando, né? E a gente vai conseguir fazer isso, porque Como a Mara disse, eu consigo ajudar seguinte, eu só consigo ficar bem quando eu ajudo os outros. Eu estou mal, eu levanto da cama quebrada e fico ótima quando eu ajudo. E a máxima eu só alguma resposta. Eu não tenho resposta nem de psiquiatra, psicoterapeuta, quando eu falo isso. A máxima do espiritismo é fora da caridade é uma salvação. Mas a caridade alguém pode pode ajudar. também, né? Se Olha, eu achei que eu não sei quem eu sou. falando de Eu sou mensagens grata, edificantes, fala aí. estava no meu status de ontem, né? Uma mensagem de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz no livro Espírito de Verdade. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Mas por que eu fico tão vazio? Mas porque nós somos espíritos imperfeitos, Márcio. Mas era para mim também. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos muitas imperfeições, estamos num planeta de provas e expiações. Gente, estamos num planeta de provas e expiações. O que a gente vai passar? Provas e expiações. Marcinha, se perdoar também é uma oportunidade. E é um negócio, né? É me culpo mesmo. Então, aí você tem que começar a ver coisas boas em você, se amar, se gostar, entendeu? Para que você saia desse momento que você diz que passa, que fica triste, né? Fica deprimido. Mas nós estamos ali na evolução, daqui a pouco a gente está num planeta de transição, de regeneração, ó, e aí vai ficar bem melhor, tá? Mas aí agora que nós estamos aqui no nosso lar, nós vamos fazer o quê? Nossos avisos finais. Depois disso, dos avisos, nós vamos fazer o passe individual. Quem não quiser receber o passe, é só chegar para o trabalhador e falar que não quer, não tem problema algum. E após o passe, nós temos os copinhos de água frutificada ali na recepção, tá bom? Agradecemos muito a presença de todos. E se alguém, eu vou fazer os avisos, se alguém quiser, após o passe, quiser fazer algum atendimento fraterno também, é só entrar em contato comigo, com a Jeane, que nós estamos à disposição. E aí a gente quer avisar o quê? Que na terça-feira, toda terça-feira, nós temos palestra das 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. A palestra da noite, além de ser presencial, ela também é ao vivo pelo Instagram da casa. Nas quintas-feiras nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 7h30 da noite. Sábado nós temos, a partir das 9h da manhã até as 11h30, a evangelização infantil E grupo família. e o grupo da família.
De 11h30 até meio-dia, nós temos o grupo de estudos e nós estamos intercalando a Gênese e o Livro dos Espíritos. Os dois livros estão no início, então quem quiser participar, está tranquilo, vai entender direitinho. E de meio-dia até 1h nós temos a Mocidade Espírita, ok? Então quem tiver crianças na família, próximos, jovens, traga, porque o sábado é só de alegria. É bem animado. É um sábado animado de alegria, de muita música. Mas não música de Beethoven, música de criança e jovens. Então agora nós vamos fazer a nossa prece e agradecer ao Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer os mentores espirituais da nossa casa, que esteve presente conosco e ainda está toda essa noite, nos incluindo, nos envolvendo, nos agraciando com a sua paz e a sua luz. Possamos, Senhor, pegar todas essas palavras de hoje, esse bate-papo, essa roda de conversa que nós tivemos hoje e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio com nossos familiares, nosso local de trabalho, local de estudo, nossa vizinhança, que nós podemos fazer de melhor para nós e para os nossos irmãos, saindo cada dia mais desse egoísmo que assola, o nosso planeta, para que assim possamos cada vez mais evoluir e chegar num mundo feliz. Pedimos, Senhor, a sua irradiação, a sua luz, que nos leve para os nossos lares, com segurança, possamos chegar com essa energia em casa, levando para cada um que mora com a gente, que essa energia possa ser levada